Hello, Polo Lovers! Eu sou a Diana Botaro e nós estamos aqui em mais um episódio do nosso PoloCast. Hoje o convidado é o Roberto, do Diversidade Digital. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigado, Diana. Boa tarde. Antes da gente começar um papo com o Roberto, eu quero pedir para quem gostar desse conteúdo, seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais como @polodigitalmogi. Se você gostar do conteúdo, curta e compartilhe. Então, primeira pergunta sempre é: quem é você na fila do Polo? Bom, quem sou eu na fila do Polo? Eu acho que a melhor palavra que me define hoje é um sonhador na fila do Polo. É um sonhador que nasceu para gerar oportunidades que não teve no passado. E é daí que nasce o Diversidade Digital. Se eu tivesse que dizer que hoje eu tenho 34 anos e hoje na fila do Polo eu já vivi muito mais, acho que umas 100 vezes mais do que eu esperava viver quando eu nasci, é verdade. Então, a melhor palavra que define é um sonhador. É um sonhador que quer levar as mesmas oportunidades que teve para outras pessoas que não tiveram essas oportunidades. Então vamos contar o que a diversidade digital faz. A diversidade digital nasceu inicialmente de uma promessa que eu fiz a mim mesmo, que um dia que eu tivesse a oportunidade de estar num cargo, numa situação, numa empresa, onde eu tivesse poder de decisão, num cargo executivo ou algo assim, eu iria deixar de lado a empresa que eu estava para poder ensinar pessoas, para poder dar oportunidade para pessoas dentro da área que me deu oportunidade, que é a área de tecnologia, que é uma área muito boa, só que é uma área que também é uma área muito carente de profissionais, e principalmente quando a gente fala de profissionais dentro da diversidade, mas não da diversidade só a diversidade LGBT, que é o grupo que eu estou inserido, mas é a diversidade social. É uma área carente de pessoas negras, é uma área carente de pessoas LGBT, é uma área carente de pessoas trans, é uma área carente de mulheres que estejam em cargo de liderança, né? Então foi daí que nasceu a diversidade digital. E dado a uma necessidade muito grande de um relatório da Brascom, que é uma associação, associação que é muito forte dentro da área de TI, que prevê uma deficiência muito grande de profissional para 2025, cerca de 800 mil profissionais faltarão em TI. E, as empresas que precisam desse profissional, a deficiência de profissionais que a gente vai ter e pessoas que precisam de oportunidade, juntando essas três coisas nasce a diversidade digital, que é ensinar pessoas de grupos subrepresentados a área de TI, que é uma área que por si só ela não depende de universidade, ela não depende de ter um curso superior, ela depende de conhecimento. E conhecimento é uma coisa que se tem na prática com os profissionais dessas empresas que precisam dessas pessoas capacitadas. Então hoje a diversidade digital ele gera um impacto social, né? De que maneira então que ele consegue? Ele consegue hoje gerar impacto social. Hoje, se a gente for pegar um framework que mede como uma empresa gera impacto social, eu uso o Diversidade Digital, ele está baseado nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E a hora que você pega os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17, que a ONU definiu para que em 2030 as pessoas possam ter prosperidade, segurança, trabalho decente e que não tenha mais pessoas abaixo da linha da miséria, o Diversidade Digital ele gera impacto social em 9 desses 17. Então, ele gera impacto social através da educação e da inovação, ajudando a acabar com a pobreza, ajudando a dar segurança alimentar para as pessoas por conta da geração de renda, ajudando também a reduzir as desigualdades, a levar a educação de qualidade, ao crescimento econômico, principalmente por conta da Covid, por conta da Covid-19, que fez com que a nossa economia desacelerasse, não só a nossa, mas a do mundo todo. Também ajuda na redução das desigualdades, que é diferente da igualdade de oportunidades, né? A redução das desigualdades na parte de crescimento econômico, bom, já disse crescimento econômico, mas é a parte de infraestrutura e tecnologia, a criação de instituições eficazes e seguras, que é uma das coisas que eu bato muito na tecla dentro da diversidade digital. As empresas que estão dentro do nosso ecossistema, elas têm que entender e elas precisam entender que um ambiente onde tem diversidade precisa ser um ambiente seguro e eficaz. E por fim, ela gera impacto social através de parcerias. E nada melhor que citar como parcerias, a gente está o próprio Polo Digital, que
em agosto, mais ou menos, desse ano, né? Quando eu fiz parte aqui do Polo Digital, ele abraçou a diversidade digital e já permitiu com que essas parcerias começassem a acontecer. Então, hoje, a gente gera impacto social conversando com pequenas startups também, igual a própria diversidade digital. Vou citar aqui a Implot, que acho que foi a primeira que abriu as portas para poder conversar de diversidade, tanto que foi uma experiência, está sendo uma experiência muito boa. Eu não lembro o nome da startup do Cleuton, mas deixo citado o nome dele aqui. E a Social, que é a empresa de impacto social hoje que mais está abraçando diversidade social, diversidade digital dentro dessa questão da geração de impacto através de parcerias, né? Então, a gente consegue chegar por parcerias a abranger mais pessoas dentro da parte de educação. E então, você... Desculpa. Pode perguntar, desculpa. Não, eu ia falar se você consegue contar um caso que foi gerado impacto social. Vou contar um caso recente, terminou ontem, inclusive. Eu sou mentor, como iniciativa pessoal, sou mentor voluntário da Expo Favela. A Expo Favela, ela é o maior evento de empreendedorismo para pessoas de comunidade, para pessoas de favela. Eu vou usar os termos que eles mesmos passaram a usar como forma de... Muitas pessoas veem favela como pejorativo, mas eles passaram a usar favela, tanto que, saindo um pouquinho só da questão da Expo Favela, quando você vai comprar um ingresso no site para ir no evento, tem lá se você é da favela ou se você é do asfalto. Uhum. Eu achei isso é tão forte que me arrepia às vezes quando eu falo sobre isso. E eles se orgulham de fazer parte. Eles se orgulham de fazer parte da favela. Da mesma forma que eu falo que eu me orgulho muito de ser pé de barro, que nasceu na roça, pé de barro, eles se orgulham de fazer parte da favela. E esse é um caso que gerou um impacto social muito, muito grande, porque eu tive a oportunidade de dar mentoria para 15 pessoas, 15 mulheres negras, de empreendimentos que eu nunca imaginava falar. Por exemplo, eu dei mentoria sobre para uma mulher empreendedora que fazia pano de prato de representatividade. Então ela fazia pano de prato da Umbanda, ela fazia pano de prato LGBT. Também conversei recentemente com uma outra empreendedora que ela fazia bonequinhos de feltro, de papel, de bonecas de pele negra. Porque hoje você olha no mercado, você vê elas tem Barbie branca, Barbie branca, Barbie branca, Barbie branca. Ela não, ela pegou um nicho e ela sentia que ela não tinha representatividade naquilo. E então ela começou a fazer bonecas com pele negra. Também teve um caso no Rio Grande do Norte de uma outra empreendedora que ela queria registrar o slam. Não sei se vocês conhecem qual é o conceito de slam. Slam, ela é a poesia cantada, poesia falada, mas não como cordel. Cordel ela também é, mas ela é mais como luta de classe. Então, eles têm eventos de slam e aquilo tem que ser registrado de alguma forma. Então, ela na frente com mais 40 pessoas que não sabiam o que fazer para registrar aquela obra como uma obra literária. Então, através de mentoria, através do apoio que a Diversidade Digital deu, eles conseguiram achar o caminho para poder registrar e aquilo ali não virar cópia e o slam passar a ser algo que no Brasil seja reconhecido como arte. Então, assim, esse é um caso. Então, a Expo Favela ela terminou ontem. Ontem teve a Expo Favela Nacional, do qual eu tive a honra de uma das vencedoras da Expo Favela, daqui de São Paulo. Foi uma mentorada minha. Olha! Qual que era o negócio dela? É um salão ela trabalhou muito tempo no Oscar Freire, em São Paulo. E ela via muito luxo, muitas coisas assim, não sei... você vai no salão de cabeleireiro no Oscar Freire quase te carregando no colo de tanto luxo que tem. E ela olhava para aquilo e falava assim, por que não levar isso pro morro? Por que não levar isso pra favela? Aí ela abriu um salão de cabeleireiro dentro das condições para levar o luxo pra favela. E eu dei mentoria para ela um dia antes dela fazer uma reportagem pro Bom Dia São Paulo. Aquilo me encheu de orgulho tão grande assim. Você fez parte disso, Eu fiz parte disso. Então, eu não sei o tamanho, eu não consigo medir o tamanho do impacto que foi ela falar sobre o negócio dela, falar sobre a favela, sobre a comunidade e falar sobre o que o Expo Favela é na vida dela em rede nacional. Em rede nacional não, porque era Bom Dia São Paulo, mas tipo para um estado inteiro. Sim, teve uma visibilidade. Tem uma visibilidade. E a dificuldade dela era fonética. Era como ela ia falar, e eu não sabia. Ela não falou pra mim que era isso, porque acho que se ela falasse, eu ia ficar mais nervoso do que ela. E esse foi um caso, e ela foi uma das finalistas, e ela ganhou
ela está entre as 25, né, que vão depois da fase nacional, o Ex Favela agora vai para um reality show dele na Globo. Uau! E eu não sei, assim, de verdade, eu não consigo medir quantas vidas foram impactadas. O que eu tenho hoje medido é que o Diversidade Digital impactou, assim, diretamente 40 pessoas, mais de 2.000 horas já de trabalho voluntário dedicado a isso, 15 novos negócios, e sendo disso, 72% era de pessoas ou pardas ou negras, 20% disso é LGBTQIAPN+. Então, esses são os números que eu tenho de diversidade digital. Mas se você for ver dentro de pessoas que receberam a mensagem, vamos dizer assim, né? Que Foram impactadas de alguma maneira? eu não consigo contar, mas o impacto social ele é positivo e a hora que você vê as coisas dando certo é muito gratificante. Você vê e vê que o seu negócio realmente está no caminho certo. Faz sentido existir, né? Faz sentido existir. Por mais que muitas vezes já pensei em não fazer sentido, porque ter negócio de impacto social no Brasil é uma coisa difícil, ninguém consegue encaixar em nada. Eu falo que negócio de impacto social é aquela coisa. Você não é uma empresa de TI, você não é uma empresa de produto, você não é uma empresa de serviço, você é o quê? Você é um negócio de impacto. E aí você acha que a dificuldade é porque não dá para medir isso? Não dá para mostrar em números ou dá para mostrar em números? A dificuldade dá e não dá para mostrar produto. Produto. É muito difícil você conseguir mostrar produto. Qual é o meu produto? Às vezes eu me pergunto, qual é o meu produto? Se você fala assim, meu produto é esse copo aqui. Não é esse copo. Meu produto é levar ensino profissionalizante através de parcerias Impactar vidas. e impactar vidas. Só que explicar isso e mostrar a cadeia de valor disso e falar assim, nossa, realmente lá na ponta, uma pessoa que vai ouvir isso, ou uma empresa que não tem a mínima noção de como tratar uma pessoa trans, que está sendo ensinada pela diversidade digital, ela não sabe como lidar. Ela não sabe falar se ela vai chamar a pessoa trans de ele ou de ela, ela não sabe se ela vai ter um banheiro só para pessoa trans ou se não sabe. Medir isso e falar assim, olha, isso muda o mundo, esse é o meu produto. É muito difícil explicar isso. Por isso que explicar um negócio de impacto social é difícil. Mas quando você consegue explicar também, é uma coisa que é muito gratificante você olhar pro olho da outra pessoa fala assim, ah, é isso que você faz. Aí eu olho para mim mesmo e falo, nossa, é isso que eu faço. É meio doido isso, é muito doido. Mas hoje há uma necessidade das empresas de gerar impacto social. Há uma necessidade das empresas de gerar impacto social por vários motivos. Por fortalecimento da marca, por geração de presença no mercado, não só como fortalecimento da marca, mas por demonstrar que ela é um lugar seguro. Eu sempre bato muito na tecla do lugar seguro. O que é um lugar seguro? O polo é um lugar seguro? O polo é um lugar seguro. Eu posso dizer, eu nunca vi nenhum tipo de discriminação dentro do polo digital. Não é porque eu estou falando aqui, porque se eu tivesse visto, eu seria o primeiro a falar. Eu não tenho muita trava na língua, então eu falo. Mas o que é um lugar seguro? Um lugar seguro é aquele onde a pessoa ela entra e se sente representada. E existe uma necessidade muito grande das empresas de se adaptarem a isso. Mas para se adaptar a isso, ela precisa mostrar. Não adianta, quando está perto lá do mês do orgulho, quando a gente fala de LGBT, está perto do mês do orgulho, as empresas vão lá, mudam o logotipo e acham que colocar bandeira colorida no fundo do logotipo, aquilo é demonstrar que é um lugar seguro. Não, aquilo não é demonstrar que é um lugar seguro, só aquilo. Aquilo faz parte de. Mostrar que é um lugar seguro é você ter processos seletivos que levam em consideração a diversidade social e cultural, processos seletivos que levam em consideração a diversidade religiosa. Eu vou dar um exemplo da diversidade religiosa que quase ninguém toca nesse assunto. Demonstrar que dentro do seu quadro de colaboradores ela tem lideranças femininas, ela tem liderança de pessoa negra, ela tem liderança LGBT. E eu tenho um sonho, falando de liderança LGBT, o Diversidade Digital ainda vai formar uma pessoa trans CEO da empresa de outra pessoa. E aí você vai trazer essa pessoa aqui pra gente contar essa história. Vou e vai ser logo, porque é um sonho que eu tenho. Mas eu não quero que ela seja da empresa dela. E depois sim, ela que siga da vida dela. Mas eu quero que ela seja uma pessoa CEO, um C-level, pode ser uma CFO ou um CFO, pode ser um CTO, não importa. Mas uma pessoa trans da empresa de uma outra pessoa que seja C-level.
Esse é um sonho da diversidade digital e esse é um sonho e eu garanto que eu vou trazer aqui para a gente falar sobre isso em breve. Com certeza. Porque não é fácil. E sobre essa questão de lugar de pertencimento, eu falei da questão religiosa. Tem muitos lugares que não respeitam, por exemplo, Adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia, eles não trabalham desde a sexta-feira, a partir das 5 horas, até domingo. Né? Tem lugares que não respeitam isso e não contratam. Eu já passei por isso. E eu contratei. E nessa época, o meu diretor falou assim, mas por que você contratou? Eu falei, contratei porque diversidade é diversidade. Eu sou um bandista, tipo, eu botei aqui porque eu tô com uma guia, eu sou um bandista, mas eu, como um bandista, eu tenho que respeitar qualquer outra diversidade. Eu poderia ser católico, eu ser espírita kardecista, mas eu tenho que respeitar a diversidade religiosa também. Então, e é esse senso de segurança, de lugar seguro para as pessoas, que as empresas cada vez mais precisam entrar nessa pauta. E junto com esta pauta da diversidade, também tem a questão da acessibilidade. Acessibilidade, exato. Principalmente acessibilidade, vamos falar de acessibilidade digital primeiro. O que existe na acessibilidade digital? Hoje, 10% da população tem algum tipo de deficiência. Ou é deficiência auditiva, ou é deficiência visual, ou é algum tipo de síndrome. E quando a gente entra num tipo de síndrome, eu vou trazer a questão da TAG, que é o transtorno generalizado de ansiedade. É uma síndrome, não é uma doença. E tem muitas empresas que levam isso como uma brincadeira. Uhum. Eu ouvi na minha carreira que eu não podia ser diretor porque eu tenho TAG. Eu ouvi isso de dono de empresa. Só que, tudo bem, já que eu não posso ser diretor da sua empresa, eu vou ter minha própria empresa. É assim que eu aprendi a pular as barreiras. Né? E falando de acessibilidade digital, voltando no tema, em 2015 foi promulgada uma lei, a Lei Brasileira de Inclusão, que obriga com que todas as empresas que tenham sede no Brasil, operação ou algo que defina ela como uma empresa que opere seu serviço no Brasil, ela tem a obrigatoriedade de ter seu site, seus conteúdos digitais acessíveis. E órgãos do governo também. Só que ela definiu como obrigatoriedade, não definiu ainda sanções. As sanções estão num projeto de lei que está em discussão e se tudo acontecer conforme eu imagino que aconteça, eu espero que aconteça, até em meados do meio do ano que vem deve ser aprovado. Aí define-se sanções como multa administrativa, suspensão e mais algumas outras coisas. E o Diversidade Digital, ele entra nisso também, porque você ter um site acessível não é só ter um site com uma fonte fácil de leitura, mas é ter um site hoje com plugin de interpretador de Libras. Interpretador não, tradutor. Tem uma diferença entre interpretação e tradução. A interpretação ela acontece ao vivo, a tradução ela acontece quando o conteúdo ele já é conhecido. Tem uma diferença. Ter um site com acessibilidade em relação à fonte, aumentar e diminuir as fontes para as pessoas que têm problema de visão. Ter um site onde as cores não se contrastem a ponto de quem tem daltonismo. Existem 3 níveis de daltonismo. Quem tem daltonismo consiga enxergar e ler o seu site. E então, assim, tem muitas coisas que envolvem a questão da diversidade e a questão de uma empresa ela ser um ambiente seguro. Às vezes, são coisas simples, sabe? Que se um candidato está procurando sua empresa, ela olha o seu site, fala assim, nossa, ele se preocupou com a acessibilidade. Então, essa é uma empresa que provavelmente ela é mais segura para eu querer trabalhar. A pessoa se sente segura se candidatar para uma vaga. Uau. Isso é uma das coisas que a diversidade digital quer levar e tem levado para muitas empresas, assim, que têm ouvido o que eu tenho falado com relação a essa questão de ser um lugar seguro. Chegar e abraçar e a pessoa se sentir pertencente àquele lugar. Exato. E um outro ponto, já estendendo, falando um pouquinho mais, porque falar é uma coisa que... Vocês façam, mas é a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma causa que a diversidade digital está muito ligada a isso. Tem uma coisa engraçada, depois no final eu vou contar com relação a essa questão dos ODS. Desde 2022, o Diversidade Digital é reconhecido pela ONU como o SDG Acceleration Action, que é uma ação aceleradora do desenvolvimento sustentável, porque a gente cumpre com 9 dos 17 objetivos. E ligado a isso, agora em 2023, teve o Summit da ONU,
que ela falou que no relatório da ONU, o mundo está com um atraso de pelo menos 30% em cada um dos objetivos, eles retrocederam. Você pode explicar o que são os objetivos da ONU? Os objetivos do desenvolvimento sustentável, o que eles são? São 17 metas, 17 objetivos com 169 metas distribuídas nesses 17, que foram criados e iniciou no Brasil, na Rio 92, iniciou no Brasil, que foram criados para que em 2030 o mundo seja um mundo onde não tenha pobreza, onde as pessoas tenham uma vida próspera, segura e que se assegure trabalho decente para todo mundo. Então, e dentro desses 17 objetivos e cada uma dessas metas vão desde fim da pobreza em países subdesenvolvidos. Então, existe uma necessidade dos países mais desenvolvidos, vamos pegar os países europeus que são mais desenvolvidos, existe sim uma necessidade deles investirem dinheiro em países menos desenvolvidos. Tem uma questão de Small Island, que são as pequenas ilhas, que existem ilhas hoje que estão para sumir por conta das condições climáticas, que precisam de uma atenção especial do mundo. Tem a questão do trabalho decente. Hoje no Brasil, se a gente for pegar qualquer estudo, existem hoje carvoeiros que vivem em situação análoga à escravidão. Então, existe um trabalho em cima disso. A gente tem um ministério inédito no Brasil, que é o Ministério dos Povos Indígenas, que eu achei incrível quando foi criado isso no início dessa gestão, que é para tomar conta dos povos indígenas, para que esses povos originários finalmente sejam reconhecidos como civilização, coisa que os nossos povos não são reconhecidos como civilização, e que as terras sejam demarcadas. Então existe um trabalho que precisa ser feito em cima disso e que os ODS garantem. Dentro dos ODS tem diretrizes para garantir qualidade de vida para essas pessoas, porque também fazem parte do mundo, também fazem parte da nossa nação. A nossa nação ela é baseada em quatro. O povo brasileiro ele é construído em cima de 4 povos: os indígenas, os negros, os europeus e também os povos latinos que já estavam aqui antes. São os que construíram a nação brasileira. Então o brasileiro ele vem de quatro descendências únicas. E beleza, então a gente vai ter que cortar essa parte. Bom, e agora eu me perdi, volta. Estava falando do povo brasileiro e estava falando dos ODS, tá? E dentro dos ODS, então, os ODS são essas metas que eu expliquei. E funcionam para o mundo como uma cartilha, como uma diretriz do que se tem para fazer, do que se deve fazer. Então, por exemplo, se a gente pega o ODS 1, que é do redução da pobreza, existe lá uma meta que é acabar com pessoas abaixo da linha da miséria até 2025. A gente não sabe se a gente vai conseguir alcançar isso no mundo. E com base nisso, nesse ano, em 2023, teve um chamamento muito forte por conta desse retrocesso todo, por conta da Covid, por conta de guerras, por conta de conflito na Ucrânia, por conta de várias coisas. Existe um chamamento do próprio secretário-geral da ONU, que fala assim, olha, os governos por si só, eles não vão dar conta de alcançar. O Brasil não vai dar conta de alcançar, nenhum governo vai alcançar. A gente precisa que as empresas privadas entrem nessa onda junto com a gente, porque senão não vai. Então, e dentro disso, o Diversidade Digital ele já está se adequado, vamos dizer assim, desde o ano passado, porque a ideia é pegar as empresas privadas e falar assim, olha, você tem um processo de seleção inclusivo que você faz a peneira, vamos chamar de peneira, ou faz a primeira seleção às cegas. É lindo quando você vê uma empresa fazendo isso. É pegar só dados, pegar só capacidade, não olhar cor, não olhar religião, não conversar com a pessoa para saber se ela é homem ou se ela é mulher, e ser processo inclusivo. E ver que isso impacta um ODS. Aí você pega depois e fala assim, não, tem um programa de engajamento de colaboradores que faz com que ajude uma instituição que acolhe LGBT. Sabe? Então é isso que o mundo vai precisar viver a partir do ano que vem. É pegar as empresas privadas
sejam elas com fins ou sem fins lucrativos, e olhar ela e falar assim, olha, vocês atendem os ODS tais, e vocês vão ajudar o Brasil... Direcionar essas empresas. Isso, e vão ajudar o Brasil a alcançar os objetivos. Então, acho que em linhas gerais é isso que os objetivos significam e é isso que é o chamamento hoje que tem em volta disso tudo e é onde a diversidade digital também atua. E aí talvez não, vocês ajudam as empresas a se adequarem a uma exigência que vai surgir já o ano que vem. Vai surgir já o ano que vem e muitas empresas, elas já fazem isso. Só que elas só não sabem que fazem. E existe uma coisa que até o próprio relatório da ONU esse ano, ele chamou de SDG washing. Vem do mesmo termo em inglês de greenwashing, que é empresas que dizem que fazem, mas não fazem. Mas em compensação tem um monte de outras empresas que já fazem e não sabem. E nem sabem que fazem. E o diversidade digital na parte de educação corporativa e consultoria, que já é um pouco separado do ecossistema, que é a parte da educação de grupos subrepresentados, ele ajuda nisso. Ele faz com que a empresa olhe os processos da empresa, e vou dar um exemplo recente. Tá? Teve um exemplo com a Social, aqui, que a gente fez, aqui do Polo mesmo. Uma startup aqui do Polo, a Social, que a gente fez de uma gincana deles. A gente pegou a JCL, que é uma empresa de alambrados e faz a parte de ferragens. Eu não sei muito bem o nome técnico dessa parte. Pegou o Instituto para Mais Vida de São Sebastião, que cuida de idosos, e a própria Social, que fez uma gincana com eles pro Dia do Trabalho. A gente analisou 7 processos. E desses 7 processos, eles atendem 7 objetivos do desenvolvimento com 8 metas. Então, isso foi uma análise que a gente fez e vai entregar para eles como produto de relatório de impacto. E isso, para a diversidade, já entra como uma forma de reportar para a própria ONU e reportar para o próprio Estado depois que, olha, essa empresa já cumpre. Então, é nesse momento que a gente está. Então, eles já cumprem. As gincanas da Social já cumprem alguns ODS. Se a gente pegar o processo do Polo, por exemplo, provavelmente alguns deles já cumprem e direcionar para aqueles que não cumprem. Só o fato de ser um hub de inovação, ele já cumpre com 9, por exemplo, que é inovação e infraestrutura. Legal. E isso ser reportado de uma forma global, ser reportado de uma forma oficial, é uma forma de já falar assim, olha, a gente já tem empresas privadas e governamentais que já fazem isso. E isso ajuda a acelerar a alcançar as metas, as metas para objetivos do desenvolvimento sustentável. Lembrando que começou no Brasil em 92, teve uma outra em 2005, se eu não estou enganado, que teve uma outra cúpula da Terra aqui no Brasil, e em 2028, se eu não estou enganado, vai ter a COP30 no Brasil também, em Belém do Pará, e é para falar também sobre isso. Então, já que você falou bastante sobre diversidade, né, social, é isso mesmo? Falei errado. Diversidade social. A empresa chama de diversidade digital. Ai, corta tudo. Enfim. Eu ia falar pra gente terminar. Não, é que agora eu vou meio que encaminhando pro final, depois você tem que cortar aí. Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, já falei demais. Eu vou até perdi o que eu ia falar agora. Não, tá. Foco, vamos lá. Então, Roberto, quem quiser saber mais sobre esse assunto, saber mais sobre o que o Diversidade Digital faz, pode te procurar como? Como que a gente encontra você? Bom, primeiro eu tô aqui no Polo. Bom, segundo, as redes sociais do Diversidade Digital. Quem quiser seguir, segue a gente lá. No LinkedIn é o Diversidade Digital. No Instagram é o Diversidade Digital também. O meu LinkedIn é Roberto César. Vou me achar lá no LinkedIn. E o site é www.diversidadedigital.com.br. Lá tem todos os nossos contatos, tem Fale Conosco, tem o e-mail de relacionamento e também tem um pouco mais sobre a nossa história e sobre como a gente surgiu. Que legal. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem, então, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Bom, eu vou deixar uma mensagem. Eu fui cortado, tá? Só para deixar claro. Essa parte não. Mentira. Se eu puder deixar, vou deixar uma música, chama Amarelo, do Emicida, da Majur, Pablo Vittar, com sample do Belchior, que é exatamente o que eu acho que a sociedade tem vivido hoje. Exatamente o que as pessoas têm vivido hoje. E tem uma parte que é muito específica que fala
que existem depressão com aparência de férias. Tem muita gente que está vivendo situações onde parece que ela está de férias, parece que ela está feliz, e no mundo pós-pandêmico isso é muito comum, porque todo mundo se fechou no seu casulo e não sabe como sair disso. Então, acho que se eu posso deixar essa música, e convido vocês todos a ouvirem a música, ela é incrível. Eu não vou cantar porque eu sou péssimo cantando, mas... Vou procurar. E uma curiosidade sobre os cantores da música. O Emicida, um homem negro, que pisou no Teatro Municipal ano passado, um local que foi construído com força de trabalho negro. E é incrível. Majur, uma pessoa não binária, de gênero fluido, que adotou o pronome feminino, foi a primeira cantora não binária a subir num trio elétrico em Salvador, para puxar junto com Daniela Mercury. E Pablo Vittar, uma pessoa gay, e a primeira pessoa brasileira a nos representar no EMA, no Prêmio Europeu de Música, a cantar no tapete vermelho do Prêmio Europeu de Música, uma drag, uma pessoa gay. Então, assim, é uma música com muita representatividade, que representa muito pra mim e acho que representa muito o que a diversidade digital é. Legal, amarelo, vamos explicar. Amarelo. Então, acho que a gente pode finalizar por aqui. Eu agradeço a sua participação. Obrigado. Aprendi bastante nesse podcast. Obrigada. E eu que agradeço o Polo. Acho que se não fosse, como eu contei, como a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, agosto desse ano foi um ano foi muito importante para mim, porque o Polo marcou muito mesmo para que a diversidade digital continuasse. Então, muito obrigado mesmo pelo espaço. A gente agradece. Eu agradeço quem nos assistiu ou nos ouviu até aqui. E esse e demais conteúdos estão nas principais plataformas digitais. Obrigada, gente. Até uma próxima. Tchau. Até mais. Muito obrigado.